Orar por alguns pedidos de oração, certo? Vamos orar aqui pelos pedidos de oração das irmãs que estão aí no grupo, tá bom? Vamos. Que Deus possa abençoar aí as irmãs e entre nesta corrente de oração. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar e jejuar pela nossa casa, nossa família e por tudo que nos pertence, certo? Então vamos orar ao Senhor, porque quando nós oramos, Deus ele diz que não está com a sua mão encolhida e nem com os seus ouvidos tampados, que não possa fazer, né? Então, nós temos que estar aí, sempre nesta corrente de oração. E eu convido a você a estar nesta corrente de oração, orando e jejuando pela tua casa, pela tua família e por tudo que te pertence, certo? Vamos cada dia mais quebrantar o nosso coração. Não vamos deixar que as flechas de Satanás entrem no nosso coração. Quando nós temos um coração limpo, a Bíblia diz que nós temos que se limpar por dentro primeiro, não é por fora, né? Não adianta você dizer que tem Deus na sua vida se o seu coração está preto como as trevas. Porque quando nós verdadeiramente temos Deus na nossa vida e o Espírito Santo na nossa vida, nós temos que ter o coração limpo e transformado. Um coração liberto, não é verdade? Porque Jesus, ele diz que é para nós nos limpar por dentro. Então, nós temos que nos limpar por dentro. Nós temos que limpar o nosso coração. Nós temos que limpar a nossa mente. Nós temos que limpar por dentro primeiro, para depois nós nos limpar por fora. Então, nós temos que ter um coração limpo e liberto. Nós temos que ter uma mente liberta. Porque só os que são libertos conseguem libertar. Porque os que não são libertos não libertam ninguém. Se você é um cego, você não consegue guiar o outro cego. Você tem que enxergar para você guiar o outro cego. E se você não é liberto, você não tem como libertar outras pessoas. Então você precisa ser liberto. Liberto de quê? Liberto de tudo aquilo que Satanás traz para nós. O orgulho. Você tem que ser liberto do orgulho, você tem que ser liberto do seu eu, você tem que ser liberto da vaidade, você tem que ser liberto de tudo aquilo que Satanás coloca, né, para nós. Porque Satanás, ele mostra o mundo. E tudo aquilo que tem no mundo, tudo aquilo que convém ao mundo é dele. Então, se nós amar o mundo mais do que Deus, nós não estamos com Deus na nossa vida. Nós temos que amar mais a Deus do que o mundo e do que as coisas do mundo. Então, nós temos que largar as coisas velhas, o homem velho, para trás e ser pessoas libertas e transformadas. Certo? Quando você é uma pessoa liberta, aí você consegue libertar outras pessoas. Quando você não é liberto, você precisa de ser liberto, né? Você precisa de libertação. Você não vai libertar ninguém, você já está precisando de libertação porque você não tem um coração liberto. O seu eu, o seu orgulho, tudo aquilo que convém, que você guarda no seu coração e na sua mente, você tem que tirar para você ser uma pessoa liberta. Então, nós temos que cada dia mais nos libertar. A palavra diz que no final dos tempos, o amor de muitos vai esfriar. E esse tempo já chegou. Esse tempo já está aí nas nossas vistas. Esse tempo nós já estamos dentro deste tempo. Então, o amor de muitos já esfriaram e o amor de muitos estão esfriando. Então, tudo aquilo que Satanás deseja colocar no teu coração, ele vai colocar. A falta de amor, a falta de compaixão com as pessoas. Satanás vai colocar o orgulho, vai colocar dentro do teu coração ganância, que as pessoas hoje estão muito gananciosas. Eles batem muito na tecla, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Quando você tem um coração ganancioso, você não está em Deus. Quando você tem um coração ganancioso, Satanás mora dentro do teu coração. Porque só Satanás é que teve esse sentimento de um coração ganancioso que quis tomar o trono do Senhor, Deus lá do céu. Então, quando você tem um coração ganancioso, Deus não mora dentro do seu coração. Então, você tem que tirar tudo isso dentro do seu coração. Você tem que tirar o eu, você tem que tirar a ganância do seu coração. Você tem que colocar a humildade dentro do seu coração. Você tem que colocar o amor dentro do seu coração. Você tem que colocar dentro do seu coração a compaixão com as pessoas. Aí sim, Deus ele está aí dentro do seu coração. Então, quando nós estamos com Deus é uma coisa, quando nós estamos sem Deus é outra. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter discernimento. Porque nem todas as pessoas que dizem que né? Então nós temos que ter discernimento. Muitas das vezes nós vemos pessoas na aparência, né? Que muitas das vezes parece ser uma pessoa de Deus. Mas verdadeiramente dentro dela é como um sepulcro calhado, né? Faz tempo que ficou podre. Por dentro não tem nada de Deus. Então nós temos que ter discernimento de Deus. É por isso que eu gosto muito de orar. Eu gosto muito de orar. Eu oro porque eu tenho necessidade, eu sinto necessidade de orar. Mas não para pedir, né? Porque eu oro porque eu gosto de orar, eu gosto de buscar o Senhor. Eu gosto de conversar com Deus. Eu gosto de trazer para Deus, né? Tudo aquilo ao meu redor. Eu gosto de sentir Deus falar comigo.
E quando você tem esse desejo de orar, você gosta de orar, as coisas ficam mais fáceis. Muitas das vezes eu oro não é porque eu estou precisada, né? Porque tem gente que ora porque está na escassez, né? Ora porque precisa de um emprego, ora porque precisa de uma coisa, precisa de uma libertação, precisa da libertação da casa, do esposo, precisa da libertação dos filhos, precisa disso, daquilo. E quando nós ora na precisão, nós vamos orar só pedindo, não agradecendo. É por isso que eu oro mais agradecendo a Deus do que pedindo. Eu oro porque eu gosto, oro porque eu sinto prazer, né, em falar com Deus. Então, na minha oração é mais gratidão de que pedir. Eu peço a Deus, sim, quando eu sinto necessidade de algo, eu mostro para Deus a minha necessidade e falo para Ele, você já sabe da minha necessidade. Então a palavra diz que buscai o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos o reino de Deus, tudo aquilo que está ao nosso redor, tanto como a escassez, como a falta de alguma coisa que nos preenche ali, já vem nos preencher. Então, eu aprendi isso com Deus, é por isso que eu tenho desejo, eu tenho prazer de orar. Eu oro bastante porque eu gosto de orar mesmo. Isso já vem de muitos anos atrás, de muito tempos atrás, quando eu ainda era adolescente. Então, eu gosto muito de orar. Para agradecer a Deus, para apresentar as pessoas para o Senhor. Muitas das vezes eu oro mais pelas pessoas do que por mim. Não é verdade? De que por mim mesmo. Então, quando nós oramos a Deus, porque gostamos, porque sentimos prazer, não por necessidade, porque por necessidade todo mundo ora, né? Por necessidade, mas quando você tem mesmo dentro do seu coração aquela sede, é como uma pedra ali que saísse água, que jorrasse água e nunca se acabasse. É como uma fonte, que todos os dias nasce água daquela fonte ali. Todos os dias aquela fonte, ela cria novas águas. Então, o meu desejo é esse, de orar todos os dias ao Senhor, todas as horas, todos os minutos, fosse por mim mesmo. Meu tempo era só orando e buscando ao Senhor mesmo. Mas tem as outras coisas, né? Porque quando nós estamos aqui neste mundo, tem as outras coisas ao nosso redor que nós não podemos abrir mão. Então, nós temos que estar sempre aí, na luta, porque estamos ainda na terra, não é verdade? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e toda a sua família.